Então vamos começar aqui o nosso bate-papo agora efetivamente na condução clínica do nosso paciente. Então chegou lá pra gente um paciente vítima de um TCE. Como é que eu classifico esse TCE? Qual que é a escala que eu uso mais? Houve mudanças na escala recentemente? Vamos puxar esse bate-papo aí pra nós, doutor Danilton. Vitão, a primeira coisa que a gente tem que lembrar no TCE é lembrar que o paciente com TCE não tem só TCE. Exato, geralmente é um politrauma. Isso, então a gente tem que deixar isso muito claro. O paciente, o jovem médico recém-formado tem que lembrar da sequência do ATLS. Excelente. Né, o ABCD, então tem que expor esse paciente, tem que avaliar via aérea, respiração, circulação, enfim, todo aquele protocolo. Perfeito. E, lógico, fazer esse atendimento do TCE. A primeira avaliação, a mais importante até para classificação e definição de conduta ou até de exame, é a escala de Glasgow. A escala de Glasgow, para quem não sabe aqui, o querido jovem médico foi criada justamente para TCE, na década de 70, pelo Dr. Tesdale, no Congresso de Neurocirurgia de Glasgow, e por isso do nome Glasgow. E, na verdade, eles criaram essa avaliação porque eles tinham uma dificuldade muito grande de quantificar a gravidade e ter aquela passagem de plantão. Ó, o paciente... Antigamente eles falavam assim, ó, tá comatoso, aí vinha um outro falava assim, tá sonolento, o outro falava, tá obnubilado. Então você não sabia se o paciente estava melhor ou pior. Havia uma subjetividade naquela análise, perfeito. né? Não era palpável essa Perfeito. análise, né? E tem muito isso na neuro, né? Com certeza. O exame neurológico é tão grande que às vezes perde essa objetividade. E muda muito, né? E muda muito. Dinâmico. É muito dinâmico. Então, por isso daquela palavrinha neurocheck que a gente fala, que a escala de Glasgow está incluída. E o Glasgow a gente faz a avaliação, né, de 3 quesitos, né, que é a resposta verbal, resposta motora e resposta ocular. E agora, em 2018, há 3 anos atrás, foi incluída a resposta pupilar. Excelente. Então, quando a gente fala que não existe Glasgow menor que 3, a partir de 2018, isso é uma mentira. Agora existe. Porque a gente avalia... A gente tira ponto se o paciente não tiver a reação pupilar, né? Se ele tiver ausência da reação pupilar nos 2 olhos, é -2 do que você somou do seu Glasgow. Se for um olho só, aí é -1. E por que acrescentaram isso? Justamente porque deixa mais sensível para você saber se o paciente está realmente grave e traça um prognóstico também. Então, o paciente que chega lá com o Glasgow 3 e ainda ausência de reação pupilar bilateral, ele vai ter um Glasgow de 1. Sim. Então, o prognóstico desse paciente é quase de 99% de chance de óbito. Então, você consegue manejar melhor e até definir onde alocar recurso ou não. Perfeito. Excelente. E vamos aí, a gente então... E só pra gente lembrar, então, como é que a gente classifica esse TCE em relação ao Glasgow? A gente tem uma grave, moderada, leve em relação ao Glasgow? Exatamente, Vitão. A definição para classificação de gravidade do TCE, a gente utiliza o Glasgow, Perfeito. mas o Glasgow tradicional, sem a utilização da pontuação da reação pupilar. Então, os Glasgows, né, os pacientes com TCE leve são de 13 a 15. Excelente. E os graves são abaixo de 9. O restante do intervalo, para não decorar, é o Glasgow moderado. Perfeito. E aí fica uma dica, não fica querendo decorar. Eu falo sempre isso. Eu pessoalmente, se você me perguntar dose de droga, escala, eu tiro isso do meu HD. Por quê? Hoje a gente tem uma ferramenta que é o nosso celular e a gente tem que saber utilizar isso, porque tem tanta coisa para a gente saber. Então, saca o celular, abre, faz a continha rapidinho e não precisa ficar gravando. Lembrar só as faixas, né, que classificam. Perfeito. E lembrar o quê? Abaixo de 13 é moderado e grave. Abaixo de 13... já sabe que tem que pedir tomografia. Eu ia já puxar exatamente Então esse você já gancho. mata, né? Você, jovem médico, que fica na dúvida. O cara chegou com o TCE, eu peço ou não peço tomografia, pede para todo mundo. Faz o seguinte, Glasgow, 13 para baixo, pede para todo mundo. E aí a gente pode analisar se pede ou não, justamente no TCE leve. E, Danilton, te pergunto uma coisa. E quando eu vou, assim, se a gente tem Glasgow, que então avalia então, paciente TCE grave, moderado ou mais leve. E o neurocheck, isso vai mudar em relação à classificação? Por exemplo, se o meu paciente tem um TCE leve, eu posso ter mais tempo para avaliar esse paciente em relação ao delay de intervalo? Pietro, na verdade, não. Por quê? A gente tem uma entidade patológica que para quem não conhece, chama hematoma extradural. É um protótipo muito claro, uma síndrome clínica muito clara que tem envolvido o quê? O intervalo lúcido. Então, eu sempre falo com os meninos, é aquele paciente que cai de moto, ele tem uma fratura do osso temporal, essa fratura rompe a artéria meningia e faz um hematoma grande. Esse cara, quando você chega na cena, se você chegou, ele está apagado. Mas poucos minutos depois ele acorda e chega lá na sala vermelha em Glasgow 15.
E aí você classifica ele como TCE leve. Se você não se preocupa com ele, da mesma forma, para o moderado, o grave, não mantém um neurocheck de 15 em 15 minutos, de meia hora, esse cara vai afundar de forma brutal, vai abrir pupila, nisocórico, hernia e morre ali na sua cara, porque você talvez não deu tanta importância. Então, eu acho que o paciente neurocrítico, você tem que ficar mesmo focado, tem que ir lá, abre a pupila. Eu na UTI, quando eu tenho um neurocrítico, eu vou de 1 em 1 hora, eu boto o celular para despertar e vou lá olhar a pupila, porque é algo muito rápido. E uma coisa importante para nós médicos e para o médico jovem também é o quê? Instrui a sua equipe, divide essa responsabilidade. Perfeito. Avaliar a pupila é algo muito fácil. Então, explica para o seu enfermeiro, chama seu técnico, pede ele, na hora que você for administrar uma medicação, vai lá, abre o olho, vê se mudou alguma coisa e avisa. Porque quanto mais gente monitorando isso, melhor. Porque não existe ainda uma neuromonitorização para avaliar a pupila. Sim. Né? O dia que inventarem isso, aí talvez fique mais fácil.